Olá, eu sou a Maria Alice e essa aqui é a formação do material didático Agora Vou Ler, volume 4, Praticando a Fluência, que está aí saindo do forno para vocês, professores e alunos do segundo ano. Então vamos conhecer esse material. Bom, até agora, nesse momento, né, do ano letivo, o que foi usado pelas nossas turmas? Nós usamos o Agora Vou Ler Caderno 3 de revisão e consolidação em conjunto com o fortalecimento da alfabetização, que nós acreditamos aí que foi uma parceria de sucesso para esse início do ano, para resgatar, né, para olhar novamente, para as crianças explorarem, conhecerem e consolidarem os seus aprendizados sobre os fonemas que foram apresentados no primeiro ano. Mas agora nós encerramos esse momento e nós vamos para o caderno de fluência, que tem tudo aí a ver com a nossa turminha de segundo ano, não é? Vamos explorar um pouco, vamos entender o que é esse novo material usado pela primeira vez agora no ano de 2025. O Agora Vou Ler, volume 4, Praticando a Fluência, o objetivo é promover o desenvolvimento da leitura com fluência, ou seja, uma leitura com precisão, com automaticidade e também com prosódias adequadas. Com esse material, nós esperamos que os nossos alunos aprimorem ainda mais as suas habilidades de leitura, avançando nessa capacidade de ler, de interpretar e de compreender de forma cada vez mais eficiente, significativa e autônoma, porque a criança precisa ler, ler com fluência e compreender aquilo que ela lê. Para desenvolver a fluência de leitura, é necessário um processo contínuo, que exige estímulos constantes e muito bem direcionados. As sequências didáticas deste caderno foram todas organizadas em 3 blocos, com atividades específicas para cada uma dessas 3 habilidades básicas da fluência. Então, vai ter bloco para desenvolver precisão, automaticidade e também prosódia, conforme eu vou explicar para vocês a partir de agora. Então, vamos começar aí com o bloco 1. Quais são as atividades que nós pensamos para desenvolver principalmente a precisão e a automaticidade dos nossos alunos? São essas atividades. Agora eu vou ler com atenção cada palavra, com esse ícone amarelinho. Agora eu vou ler frases com atenção à velocidade, aí o ícone azul, e o último ícone verde. Agora eu vou ler um texto com atenção à velocidade. Vamos então falar dessas habilidades agora, né, da precisão e da automaticidade. Isso precisa estar muito claro para você, professor, para você ter intencionalidade pedagógica no momento em que você estiver aplicando essas atividades com as crianças, ok? Então vamos falar primeiro de precisão. O que é precisão? É a habilidade de reconhecer ou decodificar as palavras de forma correta e automática. Quanto mais uma palavra é lida corretamente, mais o leitor se apropria da ortografia correta dela, até chegar ao ponto de ler a palavra com automaticidade. Então, aí a gente está falando de precisão. Vamos olhar agora para a velocidade adequada? A agilidade na leitura vem com o desenvolvimento da automaticidade. Olha como está tudo ligado, não é? Com a prática constante, a leitura se tornará mais ágil, atingindo um ritmo próximo à nossa fala natural. Esse é o ritmo de leitura que nós queremos buscar, o da nossa fala natural. Vamos agora para o bloco 2. O bloco 2, ele vem para desenvolver principalmente a prosódia. E quais são as atividades que nós vamos fazer para desenvolver a prosódia com os nossos alunos? Agora eu vou ler com os destaques com atenção à entonação e também agora eu vou ler textos de diferentes gêneros. Vou falar de todos esses gêneros daqui a pouquinho. Vamos olhar agora para o bloco 3,
que é para consolidar todas as habilidades de fluência de texto com a atividade Agora eu vou ler. Vamos falar de cada uma dessas habilidades? Então vamos lá. Novamente, professor, pega o caderninho, anota. A gente precisa saber muito bem o que é prosódia. O que é isso? Que a gente vai trabalhar principalmente no bloco 2. A prosódia, ela refere-se à habilidade de ler com expressão, com entonação, com ritmo, pausas e acentuação gráfica adequadas. Bons modelos de leitura são fundamentais para ensinar as crianças a ajustar a sua entonação e o seu ritmo de leitura. Por isso que vocês, ao longo desta formação, vão ouvir muito, professor, module a sua leitura para que a criança aprenda a reproduzir e a também ler com essa entonação adequada. O bloco 3 vai aí, né, fechar essa habilidade da fluência. Ela é a consolidação dessas 3 habilidades de leitura de forma integrada. Nesse bloco, que é o agora eu vou ler, o que vai acontecer? 100% dos textos desse bloco são escritos para uso cotidiano e não pedagógico. Geralmente de autores da literatura infantil. São textos que nós encontramos aí no nosso cotidiano, que não tem um vocabulário controlado. São textos que as crianças vão se deparar na vida cotidiana delas, e eles têm que estar preparados para esse tipo de leitura. Então vamos lá. Quais são os gêneros que nós vamos trazer aqui no Agora Vou Ler, volume 4, Praticando a Fluência, e eu vou explicar cada um deles para vocês daqui a pouquinho também, mas vamos já conhecê-los. São 8: diálogo, recado, piada, conversa digital, que é aquela conversa, né, de mensagem, de WhatsApp, anúncio, diário, reportagem e tirinha. E por que a gente escolheu esses gêneros? Porque todos eles propiciam uma leitura bem expressiva, que é exatamente aquilo que nós estamos querendo trabalhar com os nossos alunos, né? A prosódia na leitura. O Agora Vou Ler, volume 4, Praticando a Fluência, que é esse que nós estamos apresentando para vocês aqui nessa formação de hoje, ele foi elaborado para ser utilizado ao longo de 24 semanas, logo após aí o uso do volume 3 dessa coleção, né, do Agora Vou Ler, que foi destinado à revisão e à consolidação da decodificação. Cada um desses 8 gêneros que eu acabei de apresentar para vocês, ele está subdividido em temas. E esses temas estão aí alinhados ao interesse dos alunos. Para quê? Para tornar a leitura mais envolvente, mais prazerosa. Agora, eu sei que está pequenininho, mas eu vou ler para vocês quais são esses temas. Então, Animais de Sítio, Infância e Pequeno Príncipe são para o gênero diálogo. Comparando versões dos 3 porquinhos, Sentimentos e Material Escolar para o gênero bilhetes. Férias, insetos e meios de transporte vão entrar no gênero piada. Festa de aniversário, família e zoológico vão entrar para a conversa digital, a conversa de WhatsApp. Alimentação, vestuário e objetos domésticos entram em anúncio. Jogos, amizade e cidades vão entrar no gênero diário. Animais em extinção, espaço e planetas e fundo do mar vão entrar no gênero reportagem. E pré-história, com o Calvin e o Haroldo. Meio ambiente, com a Mafalda. E felicidade, com o Snoopy, vão entrar no gênero tirinhas. Agora eu vou trazer para vocês uma sugestão. Claro que aí cada professor vai adaptar conforme a sua rotina, mas como nós queremos essa prática diária da leitura, né, para promover a fluência com os nossos alunos, nós já estamos trazendo aqui uma sugestão de como usar esse material. Vamos lá? Então, no dia 1 é o dia do introduzir. Então,
a nossa sugestão é que seja feita a atividade. Agora eu vou ler com atenção cada palavra. O dia 2, que é o dia do praticar, serão 2 as atividades, ok? Agora vou ler frases com atenção à velocidade e também agora eu vou ler um texto com atenção à velocidade. Coloquei ali para vocês uma observação. Esses dias 1 e 2, eles estão muito ligados, eles estão intrinsecamente ligados. Por quê? Porque estão vendo que a última atividade do dia 2 é agora eu vou ler um texto com atenção à velocidade? Então, esse texto, ele é composto por frases e também por palavras que já foram lidas nas atividades anteriores. Agora eu vou ler com atenção cada palavra e também agora eu vou ler frases com atenção à velocidade. A gente vai trabalhar aí a leitura repetida, a criança vai ler palavras, ler frases, e quando ela for ler o texto, serão as mesmas palavras e as mesmas frases. A criança já vai conhecer aquele conteúdo. Então, a nossa expectativa é que ela consiga ler com maior velocidade, ok? Vamos para o dia 3, ainda o dia do praticar. Quais são as propostas que nós estamos sugerindo para o dia 3? Agora eu vou ler os destaques com atenção à entonação e agora eu vou ler textos com diferentes gêneros. É o dia da prosódia, é o dia do bloco 2. E agora no dia 4 é o dia do consolidar. Então a criança vai ler o bloco 3, que é o agora vou ler, que é aquele texto que nós retiramos aí de algum material impresso, de algum livro infantil, de literatura, porque ele vem para mostrar, né, uma leitura cotidiana, de prática de leitura cotidiana para as nossas crianças. O dia 5 é o dia do quê? Da revisão. Então, vamos conhecer agora e praticar, vamos conhecer mais profundamente cada uma dessas atividades? Começando aí pela semana 1, dia 1. Então, eu separei todas as propostas pensadas para a semana 1, ok? Então, no dia 1, a gente vai trabalhar com precisão e automaticidade, com essa atividade que está aparecendo aí para vocês, que é, agora eu vou ler com atenção cada palavra. Nessa atividade, vão aparecer 2 ícones, a lupa e o relógio. Agora, eu vou explicar para vocês mais detalhadamente como que a gente trabalha com esses ícones da lupa e do relógio. Mas eu vou pedir para vocês prestarem atenção que, olha, esse bloquinho aqui se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o que eu vou explicar agora vai se repetir 4 vezes nessa atividade. Agora eu vou ler com atenção cada palavra. Como que isso acontece? Ó, tá vendo que eu coloquei um recortinho e coloquei uma flecha? Porque na lupa, olhem ali, vão aparecer 5 palavras da frase escrita em caixa alta. O que é isso? Todas as letras em maiúscula. Então, nós temos aí, coelho pulava enquanto cisne nadava. A leitura, ela pode ser feita pela rota fonológica para garantir a decodificação com precisão. As nossas crianças são leitores iniciais, então nesse momento que eles estão lendo essas palavras, eles vão ler com calma, pela rota fonológica, pensando aí no som de cada letra e unindo para ler a palavra. Nós escolhemos as palavras cuja leitura podem representar aí algum desafio para os nossos alunos. A criança leu as 5 palavras, o que, que vai acontecer? Ela vai ali para o ícone do relógio, estão vendo que a flechinha desceu, foi para o relógio? E ela vai ler uma frase que é composta por essas 5 palavras que acabaram de ser lidas. Então, por mais que tenha tido algum desafio ali na leitura das palavras, quando a criança vai para a frase, esses desafios já foram superados e a criança vai poder ler com maior automaticidade, promovendo assim uma velocidade mais adequada. Então, a criança acabou de ler: coelho pulava enquanto cisne nadava. Agora ela vai ler a frase:
O coelho pulava enquanto o cisne nadava. Tudo se uniu, né? Essas palavras se uniram em uma frase. Agora a gente vai ainda na semana 1 para o dia 2. É o dia onde a gente vai colocar o nosso enfoque pedagógico nas habilidades de precisão e de automaticidade. Com as atividades. Agora eu vou ler frases com atenção à velocidade e vão ter aí os ícones tartaruga e lebre. E também agora eu vou ler um texto com atenção à velocidade. Então a nossa expectativa é que no segundo dia de trabalho aí da sua semana, com o Agora Vou Ler volume 4, você faça essas duas propostas que estão aparecendo aí para vocês. Então vamos olhar primeiro aqui para essa primeira proposta, que é: agora eu vou ler frases com atenção à velocidade. Estão vendo que estão aparecendo dois ícones, ó? Aqui é a tartaruguinha e aqui é a lebre. Por quê? Porque no ícone da tartaruga, a leitura da frase ela é feita com calma, né? Igual uma tartaruga. Faz devagar, sem pressa. O que que a gente quer garantir aqui? A precisão, né? Então a criança vai ler essa frase duas vezes. Primeiro como uma tartaruga, com precisão, e depois como uma lebre. Como assim? Essa mesma frase vai ser lida com um ritmo de leitura adequado. Não é porque eu falei lebre que tem que ler correndo, não é isso. A gente, quando tem ali a lebre, a gente lê no ritmo da nossa fala, no ritmo adequado de leitura. Professores, para essa brincadeira da lebre e da tartaruga fazer sentido, é importante que vocês contem para as crianças a fábula A Lebre e a Tartaruga, ok? Ela é facinho de encontrar aí, não deixem de contar essa história para as crianças, é só pesquisar A Lebre e a Tartaruga, Fábulas de Esopo, é fácil de achar. Contem para eles terem conhecimento de mundo para entender essa brincadeira, né, da lebre e da tartaruga. Bom, segunda atividade aqui do nosso dia 2. O que que vai acontecer? Agora eu vou ler um texto com atenção à velocidade. Olha que legal que é essa atividade. Esse texto que está aí, gente, ele foi escrito precisamente com 60 palavras. Tem, então, um vocabulário controlado, né? Ele é um texto pedagógico, composto todinho ele por frases que as crianças já leram aí no bloco 1. Então, quando eles fizeram a atividade, agora eu vou ler com atenção cada palavra. E quando eles fizeram também a atividade, agora eu vou ler frases com atenção à velocidade, eles já estavam conhecendo as palavras e as frases desse texto aí. Não é muito legal? O que que a gente quer com isso? A gente quer promover essa estratégia maravilhosa que promove a fluência, que é a leitura repetida. As palavras e as frases já são conhecidas. E lembrando que esse texto tem precisamente 60 palavras. Até o final do ano, o que que a gente quer? A gente quer que os nossos alunos consigam ler esse texto com precisão, com velocidade e com prosódia. Então, eles vão ler todo esse texto em até 1 minuto. 60 palavras por minuto é a métrica do CAED. É ali o objetivo com que nós temos que trabalhar. Então, olha como fica fácil. A gente já está dando para a criança um texto de 60 palavras. Se ele consegue ler com precisão e com entonação adequada, prosódia adequada em 1 minuto, ele chegou aí na meta do CAED. Muito bom, né? Bom, agora vamos para o dia 3. O dia 3 é aquele dia que a gente vai olhar com um pouco mais de cuidado para a prosódia, com essas duas atividades. Agora eu vou ler os destaques com atenção à entonação e também agora eu vou ler textos de diferentes gêneros. Lembrando, gente, que esses gêneros aqui, que eu já li para vocês, são aqueles 8, eles foram escolhidos por propiciarem uma leitura com bastante expressividade e entonação marcadas.
tá? Próprias de cada um dos gêneros. É realmente para fazer esse treino dessa prosódia com os nossos alunos. Vamos então agora para a primeira atividade desse dia 3, que a nossa proposta é que seja feita a atividade. Agora eu vou ler os destaques com atenção à entonação. A frase original é: o sítio tem muitos animais, ok? Como que vai funcionar essa questão dos destaques? Estão vendo ali que na primeira frase repetida, em negrito está a palavra sítio, na segunda está a palavra muitos e na terceira está a palavra animais. Então, olha como vai mudando a minha entonação conforme o destaque vai mudando. Tem que treinar antes, hein? Vamos lá? Fica assim: o sítio tem muitos animais. O sítio tem muitos animais. O sítio tem muitos animais. Percebe a mudança conforme o destaque? A leitura repetida da mesma frase vai mudando de entonação de acordo com aquela palavra que está em negrito. Ao longo das semanas, vai havendo um aumento progressivo na quantidade de palavras que estão em destaque. Então, a gente começa com essa da semana 1, que tem 3 palavras em destaque, vai aumentando para 4, até 5 palavras em destaque mais para frente aí no nosso caderno. O que a gente está sugerindo que vocês tragam essa discussão para as crianças? Que ao mudar o destaque, será que também vai mudar a intencionalidade da comunicação da frase? Então, quando eu falo assim, o sítio tem muitos animais. Quando eu dou essa ênfase na palavra sítio, eu posso estar querendo dizer que o sítio tem muitos animais, mas outros lugares não tem tanto. Quando eu falo, o sítio tem muitos animais, quer dizer que realmente tem muito animal. E quando eu falo, o sítio tem muitos animais, quer dizer que tem muitos animais, mas talvez não tenha tantas frutas, por exemplo, não é mesmo? Então, a intencionalidade da comunicação, ela muda conforme a nossa entonação naquela frase. E é isso que a gente quer trabalhar nessa atividade. Bom, agora a gente vai olhar um pouquinho mais aprofundadamente para aqueles 8 gêneros que vão compor aí o dia 3, né? Então, vamos começar aí na atividade. Agora eu vou ler textos de diferentes gêneros. Vamos começar com o diálogo. O diálogo vai estar presente nas semanas 1, 2 e 3. Vou ler aqui o que está escrito no slide, ok? É um gênero que envolve a interação entre personagens com entonação evidenciada pelo uso da pontuação. Então, aqui a gente vai ter bastante essa carga da exclamação, da interrogação e do ponto final, às vezes da reticência. Isso vai marcar essas falas, essa emoção, esse ritmo da conversa. Então, vou ler aqui só um trechinho do diálogo para vocês. Tem ali o professor, que começa como um narrador, 2 crianças, Ana e João, estavam conversando. Então, o professor vem aí com a narração. O João fala: Ana, hoje vindo para a escola, eu vi uma vaca enorme. A Ana diz: Sério, João? Mas onde ele estava? Percebe como essa minha entonação tem tudo a ver com essa pontuação? É isso que a gente quer promover com os nossos alunos quando a gente traz o gênero diálogo. Olha a observação que eu trouxe aqui para vocês. Professor, organize momentos de leitura em voz alta com os seus alunos, sempre utilizando a tríade: eu faço, nós fazemos, vocês fazem. Durante a leitura, modele a sua entonação. Lembra, professor? Claro que eu estou trazendo aqui nessa atividade, mas essa tríade nós usamos ao longo de todo o nosso trabalho com os nossos alunos, né? Mas quando a gente está falando aqui dessa atividade que tem esse enfoque na entonação, a gente pede que durante a leitura você module muito bem essa entonação para ajudar as crianças a compreenderem esse ritmo,
essa pausa e essa expressividade. Então, você faz essa entonação bem marcada, depois você faz com a criança e depois eles vão fazer sozinhos, ok? Esse foi o diálogo. Agora, vamos olhar para o gênero bilhete. O gênero bilhete vai estar aí entre as semanas 4 e 6. Ele é um gênero curto, bem direto, né? Ele é utilizado para comunicar mensagens simples, rápidas e objetivas, geralmente em contextos informais. Ele tem também uma estrutura própria. Olha aí, tem um vocativo, que aí nessa página que eu trouxe para vocês, o vocativo é querida professora Lúcia, é aquela que a gente, a chamada, né? Para quem que vai esse bilhete? O vocativo. Depois vem o corpo do texto, né, o bilhete em si, e ele termina com uma despedida e uma assinatura, que aqui nesse caso é com carinho, Gabi. Essa é a estrutura desse gênero bilhete. A gente também trouxe aqui para vocês conversarem sobre isso com as crianças. Esse texto, ele foi escrito, olha que fofo, com a letra cursiva, para a gente simular aí um bilhete real. E ele vem acompanhado sempre de um emoji, que é para ficar muito clara, né, para a criança, no momento da leitura, a intenção emocional daquele bilhete. Então, esse bilhete aí, ele é um bilhete de desculpas. Olha a carinha ali do emoji, né, pedindo desculpas. Então, quando a gente for ler esse bilhete, a gente modula a nossa leitura a partir dessa emoção. Querida professora Lúcia, desculpa pelo que eu fiz, eu fiquei com raiva e acabei sendo mal educada. Entendo que não deveria ter falado daquela maneira com os meus colegas e por aí vai, né? Então, professor, novamente, durante a sua leitura, faça essa modulação da entonação, né? E utilize a tríade eu faço, nós fazemos, vocês fazem, para que as crianças tenham você e a sua leitura como modelo. Vamos agora para o próximo gênero, para o gênero piada, que vai estar presente nas semanas de 7 a 9. O que é a piada? É um texto breve, engraçado, ideal para treinar a fluência e a entonação. Sabe por quê? Porque ele exige ritmo, ele exige pausa e ele exige uma ênfase própria ao final para causar aquele efeito cômico. Também ele vai ajudar a desenvolver a compreensão textual. Esses gêneros curtos, eles ajudam muito na compreensão textual. Por quê? Por que o leitor precisa conectar o conteúdo da piada com conhecimentos prévios para compreender o humor? Então, olha aí essa piada, né, dos pernilonguinhos, o que está falando? A mãe mosquito diz aos seus filhos: meus filhos, tenham muito cuidado com os humanos, eles só querem nos fazer mal. Ah, isso não é verdade, mamãe, respondeu o mais velho. Como não? Disse a mãe. Ontem mesmo, um deles passou a tarde toda me aplaudindo. Então, olha só como a criança, para achar a graça, né? Ela tem que entender o contexto em que uma pessoa é aplaudida e ela também tem que saber que, ó, a gente geralmente faz assim para matar o pernilongo, né? Então, para entender essa graça, tem que conectar muitos saberes. E é por isso que a gente trabalha bastante a compreensão textual quando a gente está lidando com piada. Novamente, coloquei aí, professor, module a sua entonação ao usar a tríade eu faço, nós fazemos, vocês fazem, com esse gênero também. Bom, agora a gente vai para o gênero conversa digital, entre as semanas 10 e 12. O que é o gênero digital? É um gênero muito atual, ele reproduz conversas ágeis de aplicativo de mensagem de celular, com uma linguagem bem informal, com emojis e com abreviações. Ele também favorece bastante uma leitura expressiva e com entonação. Por quê? Porque tem muito a ver ali com a intenção de quem está falando. Trouxe ali para vocês também uma conversa, né, que diz o seguinte: João, cadê você? Sei que você já viu a mensagem, me responde. Por que você não chegou em casa ainda? Anda logo. E daí a resposta do João: nossa, mãe, estou aqui no quarto. Não respondi a mensagem porque estava no banheiro.
Então, você percebe como tudo isso que eu falei das abreviações, desse excesso, né, de pontuação, o emoji também que aparece, tudo isso é muito atual. Mas claro que a gente vai trazer ali uma transcrição também para vocês trabalharem com as crianças, além de que esse gênero conversa digital, ele pode acontecer em outras situações. Então, vocês vão ver também que vai ter convite de aniversário e também vai ter uma conversa um pouco mais formal entre a professora e a diretora da escola. Mas também é muito atual e a gente pede, né, que no momento de aplicar essa atividade, que você, professor, module bem essa entonação. Ao usar a tríade eu faço, nós fazemos, vocês fazem. Vamos agora para o anúncio, eu adoro esse, eu acho muito divertido. Ele é um texto com uma expressividade própria, em que se comunica de forma bastante clara e atraente a venda de produtos. Olha só como dá para fazer uma brincadeira bem divertida ali de leitura oral entre as crianças na sala. Esse gênero, ele vai trabalhar a fluência por meio de ritmo, de um volume e de uma entonação muito característica. Então, esse aí, ó, que nós estamos trazendo, é um feirante. Como é que o feirante anuncia o produto dele? Ele fala, olha a qualidade aqui, freguesia, verdura fresquinha, direto da horta, né? Tem aqui toda uma entonação, uma prosódia própria desse tipo, né? Desse gênero textual que nós estamos chamando aqui de anúncio. Então, professor, novamente, modula, faz bem teatral, né? Para a criança poder fazer essa leitura também com essa expressividade bem marcada. Vamos agora para o diário. O diário, que vai aparecer aí entre as semanas 16 e 18, é um texto pessoal e informal, onde a pessoa registra pensamentos, sentimentos, confidências e acontecimentos do dia a dia. Então, tem uma carga emocional no diário muito grande. A gente também trouxe ele escrito em letra cursiva para simular um diário real. E ele vem acompanhado de emojis também, né? Como tem essa carga sentimental muito grande, a gente traz os emojis para ficar bem claro, né? A intenção emocional e ajudar você, professor, e a criança a modular essa entonação na leitura. Vocês viram que legal, gente? Cada gênero tem uma fonte de letra diferente. A gente sempre fala para vocês nas nossas formações, né? Apresentem muitos tipos de letra para as crianças, para eles realmente conhecerem a maior quantidade possível de maneiras de grafar as palavras, como a gente tem aí no nosso cotidiano. Bom, nas semanas de 19 a 21, nós vamos trazer o gênero reportagem. Esse é um texto informativo, ele tem uma linguagem também específica, que apresenta fatos atuais de forma clara, detalhada e muito objetiva. Ele também vai ajudar a desenvolver a compreensão crítica do leitor sobre temas abordados e ampliar o conhecimento de algumas das nossas crianças. Então, olha lá o que nós estamos trazendo aqui, professor. Durante a leitura, module a sua entonação com um tom mais formal. Reportagem é um texto mais formal. Então, a gente modula ela dessa maneira, as crianças também precisam ler de maneira formal, e a gente vai fazer a nossa tríade, eu faço, nós fazemos, vocês fazem. Chegamos na tirinha, né, que vai aí das semanas 22 a 24. O que são as tirinhas? Elas são histórias muito curtas, compostas por poucos quadrinhos, que combina imagens e palavras para transmitir uma situação, geralmente com humor. A tirinha, como ela é um texto muito curto, ela também ajuda a trabalhar a compreensão de texto, porque olha só, para compreender plenamente a mensagem dessa historinha, que geralmente está implícita, o leitor precisa mobilizar bastante os seus conhecimentos prévios, interpretar esses diálogos e expressões
e também o contexto aí de maneira integrada, né? Ele vai ter que ler o que está escrito, observar atentamente essa ilustração, fazer a conexão com aquilo que ele já conhece, então tem que mobilizar bastante coisa. Como ele também tem uma compreensão um pouquinho mais complexa, a gente trouxe aqui bem para o finalzinho do nosso caderno de prática de fluência. O que eu queria chamar a atenção aqui para vocês? Coloquei até uma observação, o professor, durante a leitura, module a entonação, demonstre as onomatopeias, né? E utilize a tríade, claro, né? Mas olha ali, quando o menininho chega, ele fala, oi! Tá vendo que o tamanho da letra indica que ele gritou? A gente conta isso para as crianças, tá? Logo em seguida, a Mafalda faz... Tem aqui uma onomatopeia, indicando que ela está pedindo silêncio. Às vezes, o tipo de balão muda, né? Pode ser aquele balão de pensamento, pode ser um balão de grito. Então, tudo isso aí entra na entonação e o professor, no momento do eu faço, vai modelar essa leitura para que a criança também consiga ler daquela maneira. Bom, como que a gente finaliza a semana com a atividade do dia 4, que vai consolidar todas essas habilidades, né, de precisão, de velocidade e de prosódia? A leitura, ela poderá ser feita desse último texto, né, esse, que é aquele texto que a gente tirou aí do cotidiano, que tirou de um livro, que tirou de um site, né? Mas que tem um autor, que é um texto que não tem fundamento pedagógico, é um texto do cotidiano, que existe mesmo. Então, ele poderá ser feito de diferentes maneiras. Nós estamos trazendo aqui algumas sugestões, né? Sempre começando com a leitura modelo, que é aquela feita pelo professor, depois a leitura compartilhada, que é feita pelo professor e o aluno, depois a leitura coletiva, que é feita apenas pelo aluno, né, com o professor observando e orientando, e depois a leitura independente, que ela é feita individualmente pelos alunos. O que eu quero frisar aqui para vocês, professores? Que a intenção é que os nossos alunos consigam fazer a leitura com entonação, com precisão e com prosódia, né, com velocidade, automaticidade adequadas sozinhos. Então, conforme vocês forem percebendo que as crianças estão se tornando leitores mais fluentes, vocês podem diminuir essa quantidade de leituras com tanta intervenção do professor e ficar ali observando e orientando, né, para que essa leitura aconteça de uma maneira fluente, tá? Então, vocês não precisam, até o final do ano, manterem todas as propostas, todos esses tipos de leitura repetida diferente. Vocês vão sentindo a turma e dando autonomia para eles. A gente quer que as crianças consigam, sim, serem leitores fluentes autônomos. Bom, o dia 5 é o dia de revisar e consolidar. Olha o que eu trouxe ali para vocês. Durante a semana, observem qual ou quais atividades foram mais desafiadoras para as crianças e refaça essa proposta seguindo os passos, né? Introduzir, praticar e consolidar, a nossa famosa tríade. Outra possibilidade para os municípios cujas professoras têm um dia de planejamento fora da escola é indicar que o profissional que acompanha a turma nesse dia refaça alguma atividade com os alunos. Alguns professores também gostam de mandar o agora vou ler para casa, para treinar ainda mais a leitura, mas isso precisa estar muito bem alinhado com a família, porque esse material precisa voltar para a escola, ok? Uma sugestão é vocês mandarem xerox, né, cópias de páginas para as crianças praticarem em casa. E lembrem-se, a leitura repetida, ela é uma aliada poderosa da aprendizagem. Não tenham medo de fazer leitura repetida com as crianças. E depois da leitura, o que a gente faz? Vocês precisam fornecer um retorno rápido sobre as dificuldades percebidas das nossas crianças. Se as crianças tiverem, por exemplo, dificuldade em ler uma determinada palavra,
do texto, escreva no quadro para que todos os alunos leiam e pratiquem a leitura daquela palavra. Essa é uma sugestão que nós estamos trazendo, né? Também, o que que a gente vai fazer? A gente vai orientar o reconto oral daquela história, e a gente vai observar se os nossos alunos conseguem fazer esse reconto oral com início, meio e fim. A gente vai fazer essa prática oral para que quando eles façam a escrita no caderno de um texto, esse texto tenha começo, meio e fim, mas a gente começa praticando aqui, ó, no oral, ok? E como que a gente faz isso? Olha aqui, o enunciado está pronto para vocês. Conte a história com as suas palavras. É isso que a gente fala para as nossas crianças. O aluno deve poder consultar o texto se necessário, isso não tem problema, por quê? Porque a leitura repetida é uma grande aliada da fluência leitora. E depois da leitura, o que que a gente vai fazer? Lembra que eu falei no começo dessa formação? A gente quer que a nossa criança leia com fluência e, principalmente, que ele entenda aquilo que ele leu. Por isso, o primeiro passo é a criança fazer o reconto oral, mas depois a gente também vai verificar essa compreensão do texto fazendo perguntas. E eu trouxe aqui 4 tipos de perguntas diferentes para vocês se planejarem aí para irem fazendo ao longo das semanas e ao longo das propostas com as crianças. A primeira é a compreensão básica. Então, você vai verificar quem são os personagens da história, onde que a história se passa e qual que era o problema da história, como que ele foi resolvido. Também podemos fazer perguntas de inferência e interpretação. Por que você acha que o personagem fez isso? Como você acha que ele se sentiu nessa parte da história? Seleciona ali uma parte da história. O que você faria no lugar do personagem? O que você acha que vai acontecer depois? Então, a criança já vai ter que ir trazendo inferências. Ela vai ter que interpretar aquela história um pouco mais profundamente. Também podemos verificar a opinião pessoal da criança sobre aquele texto, sobre aquela história, perguntando: você gostou da história? Por quê? Justifica porque você gostou ou porque você não gostou. Qual foi a sua parte favorita? Qual personagem você mais gostou? E por quê? Se você pudesse, mudaria o final dessa história? E a gente também vai verificar aqui o vocabulário e a linguagem daquele texto. Por quê? Eu já falei, a gente está trazendo aqui textos como nós encontramos aí no cotidiano, como os autores escreveram. E pode acontecer, sim, de ter um vocabulário que a criança não conhece. Muitas vezes, se a criança não conhece uma palavra da história, ela já pode perder o significado de todo o texto. Então, a gente precisa verificar e ampliar esse vocabulário dos nossos alunos, perguntando, por exemplo, o que significa a palavra tal que apareceu na história? Você conhece outra palavra parecida? Você já ouviu essa expressão? Onde? Atenção, professor! Para esse trabalho com vocabulário, vocês precisam fazer um bom planejamento, pegar o texto, imaginar qual é a palavra que a criança não conhece e já se preparar para trazer esse tipo de questionamento para os nossos alunos. Lembrando que, né, para finalizar essa nossa formação aqui sobre o Agora Vou Ler, caderno 4 de fluência leitora, alfabetizar é ler e escrever no sistema alfabético, é tornar alguém capaz de utilizar o alfabeto. E que maneira mais linda que nós estamos trabalhando aqui nesse caderno 4, né, de utilizar o alfabeto, que é lendo com precisão, com automaticidade, com fluência e com prosódia os textos, e aí sim, compreendendo tudo que a gente leu. Ó, um beijo para vocês, ótimas aulas, que as nossas crianças leiam muito, aproveitem muito e sigam o Pacto nas redes sociais. Se vocês ainda não seguem, sigam o Pacto nas redes sociais e a gente se encontra. Tchau, tchau!